Não é um Grêmio fortalecido, mas se o Grêmio conquistou até o momento essas 10 vitórias na competição, 7 sendo dentro de casa, mostra um pouco de como é o comportamento do Grêmio jogando ao lado do seu torcedor. Vindo de uma derrota, que foi o jogo contra o Corinthians, bastava ao Grêmio reencontrar os caminhos das vitórias. E por isso, além da tradição que já fala por si só desse confronto, seria um confronto difícil por diversos aspectos, né? O Cruzeiro tem a sua força como visitante, mas tem qualidade também. E muitas vezes falar de força é falar de qualidade. E foi soberano no jogo. Soube sofrer, como a gente escuta várias vezes, já escutamos várias vezes. Soube também colocar a posse da bola em jogo, soube também criar e gerar perigo ao adversário e foi mais eficiente. Se o futebol ainda preza pela eficiência, hoje foi vencedor aquele time que foi mais eficiente dentro da partida. É claro que ainda vamos debater muita coisa. Hoje, pelo menos para mim, para a minha expectativa, era mais importante os 3 pontos do que o quesito desempenho, sem deixar de contar que o desempenho sempre vale a pena, mas foi uma vitória convincente do Cruzeiro. Não é toda hora que a gente vai ter um grande volume, não vai ser toda hora que vamos ter um grande número de finalizações, mas, levando em consideração todo esse desafio que tínhamos pela frente e sabendo que tem peças individuais que poderiam fazer a diferença, e fizeram, hoje nós tivemos um gol de um zagueiro e tivemos belíssimas defesas do Cássio. 2 jogadores da linha de defesa. É nesse momento que a gente precisa contar com jogadores diferentes. E são jogadores diferenciados, mais uma vez, nos ajudando a conquistar mais 3 pontos na competição. É isso, eu acho que a Amanda falou muito bem, né? Hoje era um confronto onde os 3 pontos eles eram a prioridade. Se eles viessem com um bom desempenho, ok, mas quando o Cruzeiro precisa de somar esses 3 pontos, independente de tudo, parece que a equipe tem conseguido isso ao longo da temporada e isso é muito interessante. Um segundo tempo mais distinto, né, do que da reta final, principalmente, do que foi a reta final do primeiro. Durante boa parte do segundo tempo foi um jogo muito brigado, muito truncado, inclusive o Cruzeiro teve oportunidades claríssimas ali de, quem sabe, marcar o 2-0, né, acabou ali tendo a infelicidade, tem o lance do Christian, mas tem também o lance do Caio Jorge, que a bola acabou pegando no travessão. E aí, na reta final, o Grêmio passa a empilhar jogadores de frente, né? O Grêmio coloca o Oliveira, coloca o André Henrique, coloca o Cristaldo, coloca o próprio Monsalve, que é um atleta também mais avançado. E aí o Cruzeiro teve que se defender e contou com o seu goleiro, Cássio, em mais uma grande atuação. É um resultado importante, era uma vitória que precisava de vir, o Cruzeiro precisava de voltar a vencer fora de casa. Acho que agora é já iniciar essa recuperação e a preparação para o confronto contra o Fluminense, mas um jogo importante, um jogo maduro do Cruzeiro. É claro que o torcedor ele nem sempre gosta de ganhar com esse sofrimento na reta final, mas tem vezes que o Campeonato Brasileiro ele te coloca nesse contexto e acho que dentro do que foi esse jogo o Cruzeiro conseguiu ali lidar bem, contando, claro, mais uma vez com uma baita atuação do Cássio, mas vitória importantíssima para o Cruzeiro e agora é se recuperar e nesse confronto dentro de casa. Com certeza, uma vitória muito importante, né, do Cruzeiro a essa altura do campeonato, e agora aquela série de invencibilidade aumenta para 7, mas já vem aí 3 vitórias, né? Já são 3 vitórias e 4 empates. E é isso, é o Cruzeiro demonstrando muita força nessa reta final. É a segunda vitória do mês de novembro. E dá moral para o Cruzeiro. E tem um outro fator, né? O Cruzeiro vai jogar contra uma equipe que ainda vai entrar em campo na rodada, que é o Fluminense, que vai enfrentar um Mirassol que a gente sabe que é dificílimo, né? Então, tudo isso vai entrando para a conta. Claro, a gente gosta de ver o Cruzeiro vencer de uma forma geral, com um futebol mais vistoso, mas isso também, gente, é muito parte de um campeonato de pontos corridos, principalmente no segundo turno, numa reta final, sabe? É uma vitória muito importante. Eu acho que o torcedor tem que, primeiro, comemorar essa vitória, degustar esses 3 pontos em cima do Grêmio, que, por mais que não faça um bom campeonato, das 10 vitórias que o Grêmio tem, 7 foram na Arena. É embaçado, é chato vencer esses times. Então, assim, o torcedor precisa de entender
a importância dessa vitória num contexto de campeonato brasileiro, de reta final. Vão faltar 6 jogos. Eu não estou querendo ensinar ninguém a torcer não, tá, gente? Cada um, a gente vai falar dos pontos que deixaram a desejar, mas eu acho que a gente está partindo aqui da ordem do organograma certo, né? De reconhecer a vitória, a dificuldade, os 3 pontos, as atuações importantes, o Cássio, não tem problema nenhum. É claro que você não pode viver num cenário em que o seu goleiro é o melhor todas as partidas consecutivas, mas o Cássio, quando ele vem para o Cruzeiro, ele vem para conseguir dar uma vitória juntamente com seus companheiros, mas para garantir uma vitória na meta como a de hoje, né? Então, assim, sabe, vamos olhar para a tabela, vamos olhar 18 vitórias, vamos saber que precisamos sim de melhorar, mas é um momento para celebrar, né, gente? Torcedor do Cruzeiro que não está feliz com essa vitória, não está caminhando com o clube no ano de 2025. Não quer dizer que venceu e está perfeito, como também quando perde, não está tudo errado. Então, sabe, buzina, você que está na rua voltando, vitória gigantesca do Cruzeiro nessa reta final de competição. A gente quer ouvir o Leonardo Jardim, que quebrou mais um tabu, eu preciso até de fazer, né? De reorganizar a ordem dos tabus quebrados pelo técnico Leonardo Jardim. Não é algo relevante, mas é algo que particularmente eu gosto de fazer. Volta a vencer fora de casa depois de mais de um mês fora, né? Porque o Cruzeiro tinha vencido lá em setembro, o Bahia 15 de setembro, então o Cruzeiro voltando a vencer fora de casa quase 2 meses depois. Isso é para encher o peito mesmo, sabe? E falar, ó, a reta final, né? Quem quiser continuar tentando bater o Cruzeiro, Amanda, vai precisar de fazer algo muito pesado, porque estamos bem, estamos fortes, mesmo não sendo o Cruzeiro Prime, como disse o Jardim, do rendimento, ele não usou esse termo, mas ali ele citou na coletiva passada que da rodada 5 à rodada 20 tivemos um rendimento espetacular, mas é importante demais quando esse rendimento espetacular não vier, nós conseguimos a vitória, e está tudo certo, num escanteio, num 1-0, eu estou muito feliz com essa vitória, Amanda. Eu também estou muito feliz e, mais uma vez, batendo na tecla da eficiência, né? O Cruzeiro, que teve 9 finalizações em todo o jogo contra 17 da equipe do Grêmio, finalizou no alvo a mesma quantidade, 6 vezes, assim como o Grêmio. Então, mostra que mesmo com menos finalizações, o Cruzeiro foi mais eficiente, porque conseguiu encontrar um gol, um bonito gol também, uma jogada trabalhada de um jogador que, por mérito, por merecimento, está servindo a seleção brasileira, e isso foi espetacular. Mais uma noite especial do Fabrício Bruno, e eu faço jus tudo isso que você disse, Valu. Temos que dar méritos à equipe do Cruzeiro, não é toda vez que nós vamos ganhar e conseguir ser um desempenho espetacular. Acho que o Cruzeiro, em algum momento da partida, acabou oscilando, o que é natural também, o nível de concentração se manter ali próximo dos 100%, nem sempre é possível de acontecer, vale a tentativa, vale o time continuar empenhado. Os jogadores que saíram do banco de reservas também precisariam entrar numa rotação da qual o jogo pedia, e nem todo mundo conseguiu fazer isso. De qualquer forma, acho que foi também uma vitória da superação. Uma vitória que, mesmo em um momento que o Cruzeiro oscilava, o Cruzeiro conseguia se manter firme, se manter concentrado, mesmo com a parte técnica já diminuindo. Um confronto que acho que coloca o Cruzeiro não só numa situação melhor para o objetivo principal, que é voltar à Libertadores, mas pensando no como o Cruzeiro se prepara para esse confronto contra o Fluminense. Você vir de uma vitória, você se preparar em cima de uma vitória, isso faz muita diferença. Nós já vimos isso acontecendo em outros momentos e nós já presenciamos o contrário também. Como que o clima pesa, né, Pedro? Assim, de deixar uma pressão extra, reta final de competição. Será que é válido, né, ficar sempre um pouco mais pressionado do que a própria competição já pede, já demanda essa pressão? Então, feliz demais, feliz com os 3 pontos, feliz de como o Cruzeiro conquistou também a base da eficiência e mais feliz ainda de saber que nós temos
um dia a mais de preparação se comparado à equipe do Fluminense, e estamos também preparando em cima de uma vitória, não é isso, Pedro? É isso, Amanda. Acho que agora, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, cada vitória ela vai contar e vai importar muito, né? E aí, você fazer a preparação para o jogo seguinte, vindo de vitória, é um cenário muito mais favorável, né? O ambiente é mais leve, é mais tranquilo. Você não chega para o próximo jogo com aquela pressão do tipo, nossa, tropecei, quem está ali comigo na briga acabou vencendo, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer no restante da rodada, mas era importante que o Cruzeiro voltasse a somar pontos fora de casa, voltasse a vencer. Acho que vale destacar também, apesar de todo o sufoco ali na reta final, um jogo que o Cruzeiro vence sem sofrer gols, isso é muito importante. A gente teve aí o retorno da nossa dupla de zagueiros titular, mas era necessário, né? Essa vitória ela era necessária, ela dá confiança para que o Cruzeiro possa aí recuperar alguns jogadores no que diz respeito à parte física, para se preparar e entrar no confronto contra o Fluminense vindo de um bom resultado. E aí, com o seu torcedor ao lado, isso também motiva o torcedor, né? Aquele que estava ali ainda sem saber, será que eu vou no jogo? Como é que vai ser? Vou esperar acontecer alguma coisa? Eu sei que a maioria da torcida do Cruzeiro não é assim, não à toa a gente já está aí para mais de 30 mil pessoas com seus ingressos garantidos, e eu tenho certeza que alguns, na verdade, só estavam esperando chegar o famoso quinto dia útil, que está para chegar aí, ou esperar o cartão virar, como diz um bom mineiro. Mas é legal, assim, o torcedor do Cruzeiro que for ao Mineirão no domingo vai com esse clima de um time que foi aguerrido, de um time que vendeu, assim, de que construiu muito caro essa vitória e que levou o Grêmio também ao seu máximo. A gente está falando aí de uma equipe que tem dificuldades, mas hoje o Grêmio precisou de levar os seus jogadores ao máximo, né? O Arthur ali terminou o jogo mais cansado, outros atletas mais desgastados, e o Cruzeiro conseguiu conquistar essa vitória, e agora acho que é celebrar dentro da medida do possível, mas já começar essa preparação pensando no Fluminense. Mas, de fato, apesar de todo o contexto, o desempenho pode não ter agradado a todos, mas os 3 pontos eram extremamente necessários e o Cruzeiro conseguiu conquistá-los. Agradecendo a galera, pedindo like para todos vocês que estão aí, mais de 14 mil pessoas, muito obrigado, deixe o like aí, são 11 mil likes, daqui a pouquinho tem a coletiva do técnico Leonardo Jardim, e aí, se a gente for dividir Pedro e Amanda e todos que estão acompanhando o jogo em 2 etapas, né, e literalmente dividirmos em primeiro e segundo tempo, um primeiro tempo onde o Cruzeiro acho que foi melhor, né, no primeiro tempo, assim como equipe mesmo, não sofrendo ali na reta final do primeiro tempo, que tem umas escapadas do Amuso e do Alisson. O Cruzeiro, até aquele momento do Caio Jorge colocando aquela bola na trave, que para mim foi uma finalização correta do Caio Jorge, a bola acaba explodindo ali no travessão aos 15h40, e acho que à medida que acontecem as mexidas, o Cruzeiro vai perdendo a capacidade, a gente perde aquela retenção de bola do Arroio, de procurar, de gerar jogo ali, depois sai o Matheus Pereira, entra o Eduardo, entra o Gabigol, assim, eu achei que hoje, como diz a NBA, Pedro, os bancários hoje não conseguiram entrar na partida. Claro que os jogadores vêm para o banco para tentar exatamente manter o ritmo da equipe, mas eu não consegui ver assim a turma do banco, principalmente até, eu quero citar o Arroio, o Gabigol e o Eduardo, porque são posições que nós perdemos Caio Jorge, Matheus Pereira e o Arroio. E aí acho que isso acabou contribuindo também para que a gente sofresse um pouco mais. É isso, Valor. Acho que o Cruzeiro, ali, quando faz as mexidas, né, ele perde um pouco da capacidade, e era necessária para aquele momento do jogo, de reter um pouco mais aquela posse no campo do adversário. Quando recuperasse essa bola também, ter um pouco de velocidade, de explosão, coisa que o Caio entregou, que o próprio Kenny Arroio também entregou. O Matheus Pereira, mais através dos lançamentos, né, não tanto se projetando ali junto com os companheiros para frente, mas acho que o Cruzeiro perdeu um pouco disso, né, com a entrada dos 3 aí que você citou. E aí a gente pode falar, por exemplo, que no jogo contra o Vitória o Gabigol entrou bem, o Sinisterra teve até boas participações, mas hoje isso não aconteceu, é algo que é do futebol também, a gente tem que estar preparado ali. Tem também seres humanos, né? Não é todo dia que eles vão conseguir talvez render no seu máximo, mas eu acho que hoje essa questão do banco, e a gente fala muito sobre isso aqui na Samuca TV,
Hoje não era uma situação, por exemplo, que o banco de reservas, né, Amanda, ele precisava de entrar para mudar o jogo. Ele precisava de entrar para manter. Ele precisava de manter aquilo que estava acontecendo, mas hoje não aconteceu, infelizmente, assim, para os atletas que entraram, mas fica ali essa felicidade do Cruzeiro ter conseguido manter o resultado. Mas é um ponto, sim, que precisa sempre de ter essa atenção, né? Os atletas que entram ali no segundo tempo, e o Samuel destacou isso algumas vezes, é claro que tem uma questão de ritmo de jogo, mas eu senti o Sinisterra também um pouco desligado do contexto do jogo, do que o jogo pedia. Às vezes, até por isso, Valor, a gente entende um pouco a demora do Leonardo Jardim para mexer, porque nem sempre quem sai do banco entra dentro do ritmo do jogo. E a gente viu isso acontecer, né? Talvez se esses atletas tivessem entrado mais cedo e aí eles tivessem mais tempo para assimilar ali o que era o jogo, eles poderiam ter rendido melhor. Mas acho que isso não aconteceu, mas pelo menos o Cruzeiro conseguiu manter ali o bom resultado e sair com a vitória. Só antes da Amanda pedir desculpas, aqui no chat, né? O Sinisterra, claro, Sinisterra foi quem entrou, né, gente? O Arroio foi quem saiu, né? Peço desculpas, mas ainda sou um ser humano. Pode seguir, Amanda. Pegando o gancho até do Sinisterra, acho que é levado em consideração, claro, que todos que entraram, sejam jogadores de características de velocidade ou não, e aí pegando o caso do Sinisterra, é uma válvula de escape importante para o Cruzeiro, né? Porque era ali que o Cruzeiro poderia reter a bola ou até mesmo sair em transição, utilizando desse recurso de velocidade do Sinisterra para poder desafogar um pouquinho e acabar um pouco desse ímpeto também que via o Grêmio na partida. E quando isso não acontece, você acaba desgastando um pouco mais o elenco como um todo, né, o coletivo, é ali quem está no jogo, porque é um bate e volta, a bola não fica nos nossos pés. E outra, né, era uma equipe que já estava desgastada quando eles entraram. Então, acho que isso mostra um pouco dessa importância da gente estar falando sobre isso, deles estarem também atentos com relação a isso. Tem mais um confronto difícil pela frente, que é o confronto contra a equipe do Fluminense. O Fluminense é uma equipe que sabe também jogar com a posse da bola, não somente sem a posse da bola, mas com a posse da bola, porque tem qualidade técnica e pode fazer isso a diferença. E não é só porque venceu que não tem coisa para poder ser melhorada. Acho que o Cruzeiro tem a consciência muito clara com relação a isso. A cobrança através do Leonardo Jardim sempre existiu e não vai ser diferente agora, e é torcer para que o Cruzeiro possa chegar também descansado e preparado aí da melhor maneira para esse difícil confronto que tem pela frente contra a equipe do Fluminense. Já posicionada ali a nossa câmera, dentro de instantes, o técnico Leonardo Jardim vai conceder mais uma entrevista, ele que chegou ao jogo de número 47 e conquistou mais uma vitória importantíssima para o Cruzeiro e para todos nós cruzeirenses nesse campeonato brasileiro. É muito bom, né, ver também num jogo truncado a gente aproveitar um escanteio, né? Eu sempre comemoro mais o gol de escanteio, porque é algo que tem sido mais difícil, né? Ao longo da nossa temporada, o Jardim não começou a trabalhar esses conceitos desde o início do ano, ele chega ali no mês de fevereiro, e uma bola muito bem cruzada pelo William. Gostei do jogo que o William fez, sério, não vi o William de toquinho hoje, tentando canetar em nenhum momento, dando passinho miúdo, muito bem cruzada, e é bom, né, quando a gente também consegue fazer um gol de bola parada, porque afinal de contas é uma arma que deve ser muito bem utilizada pelo Cruzeiro, especialmente em jogos que ficam tão truncados assim, né, Amanda Buru? Sem dúvida nenhuma, viu, Valor? O Cruzeiro encontra, né, esse recurso com a bola parada para gerar perigo para o seu adversário. E quando você já tinha, porque o Cruzeiro naquele momento do gol já tinha um volume elevado de escanteios, você precisa encontrar respostas, né? A oportunidade está ali, mas você precisa aproveitá-la da melhor maneira. E um outro ponto ainda, através da bola parada, que me chamou a atenção, foi no lance anterior ao gol, né, que foi também uma bola parada, uma cobrança de falta do Arroio, onde ele ali encontra um escanteio, né? Mais uma boa batida do atacante, um atacante que não só mostra recursos dentro do jogo com a bola se desenvolvendo, mas também com a bola parada.
Então, acho que o Cruzeiro estava em busca disso, né, de um atleta que pudesse, com a bola parada, fazer a diferença. E o Arroio vem mostrando esse potencial. Tomara que siga dessa maneira, apostando, treinando e cobrando, né, chamando a responsabilidade, e como você disse, principalmente em confrontos como esse, muito truncados, contra equipes com linhas muito baixas. O Cruzeiro, naquele momento, e foi uma salvação até para o Cruzeiro nesse sentido, porque já havia crescido no decorrer da partida e encontrou um gol nesse melhor momento. E, às vezes, essa cobrança nossa é pertinente, né? Encontrar o gol no melhor momento do jogo. E foi dessa maneira que o Cruzeiro construiu a sua vitória. É o que a gente sempre fala, né, Amanda, de transformar o volume em oportunidades claras, em chances claras. E o Valu tocou num ponto que é muito legal. Assim, eu também celebro bastante o gol de bola parada, porque é um submomento do jogo que precisa de ser muito valorizado, que precisa de ser muito treinado, porque em confrontos como esse, né, onde o adversário está mais fechado, onde talvez você tenha tanta dificuldade assim de criar maiores chances claras, a bola parada ela pode decidir, né, seja uma falta lateral, uma falta direta. E aí até um adendo, né, falando de falta, gostaria de ver mais o Kenny Arroio pegando as faltas ali, faltas mais próximas ao gol. Hoje ele bateu mais uma falta assim bem perigosa, mas é legal. E legal para o Fabrício Bruno, né, um atleta que esteve fora do jogo contra o Vitória, envolvido em toda aquela polêmica, e infelizmente aconteceu no jogo contra o Palmeiras, mas voltou, né, numa semana que ele recebe a notícia de que foi convocado à seleção brasileira e marca o gol. Então ele, que é sempre um alvo interessante nas nossas cobranças de bola parada, hoje conseguiu converter o gol. Bacana demais, e o Cruzeiro vencendo melhor ainda. É um gol de muito simbolismo, né? Você imagina a força que vai voltar esse... ele é um cara mentalmente forte. Muita gente confunde você, às vezes, ser mentalmente forte e saber das suas capacidades com arrogância, falta de humildade, né? O Fabrício é um cara que tem muito isso em mente. Ele volta à seleção brasileira, no primeiro jogo após a seleção brasileira, ele marca um gol e acho que ele está celebrando muito ainda poder jogar o jogo contra o Fluminense, né, antes de se apresentar. Não é isso mesmo? Ou ele faz mais um jogo depois? Ele joga o Fluminense e vai na segunda-feira, dia 10, se eu não me engano. Perfeito. Então ainda vai ter essa oportunidade, né, agora de jogar diante de um Mineirão que com certeza vai estar com um público de mais de 50 mil torcedores, próximo de 60 mil nessa partida contra o Fluminense, porque a gente finalmente, já faz um tempo, esses meses, né? A gente tem um time na temporada, né, gente? Um time à altura daquilo que a gente espera de Cruzeiro. É claro que tem objetivos para serem cumpridos, a gente está olhando uma taça ali na Copa. Claro, a gente ainda olha assim, como se, de rabo de olho, a taça do Campeonato Brasileiro. Estamos flertando. Flertando, né, com a taça do Campeonato. Mas tem uma taça que essa sim, a gente flerta de uma maneira mais forte, que é a da Copa do Brasil. Mas como é bom, né, a gente perceber a organização, os jogadores, mesmo no momento em que o Cruzeiro não consegue apresentar um futebol já de conseguir oportunidades diante do Grêmio. É um time muito imbuído, né? Você vê os jogadores celebrando ali, o Romero, né? Um símbolo importante, aliás, como tá jogando o Romero, né? Com a bola no pé, marcando. Até aquela reta final ali, Valu, ele era o meu voto, tá? Para o melhor jogador. E aí, de repente, o Cássio veio, fez o que fez, mas assim, legal, principalmente acho que ver o Romero participando muito com a bola, né? Porque a gente tem essa imagem do Romero, o que desarma, o Romero que protege a defesa, e isso é um ponto muito grande dentro do jogo dele, mas hoje jogando muito bem quando tinha a posse da bola, né? Ditando ali o ritmo, ajudando o Cruzeiro às vezes a direcionar o corredor. Contra o Vitória ele já havia me chamado muita atenção também. Sim, gostei bastante do jogo do Romero, mas só esse destaque aí. Romero, você seria o meu atleta bulbe aí melhor em campo, mas o Cássio felizmente salvou ali o Cruzeiro na reta final, mas você fica aí com essa menção honrosa, Romero. E como a regularidade do Romero vem chamando a atenção, né? E uma outra coisa que faz a gente olhar para trás e de uma maneira orgulhosa desse Cruzeiro é como o Cruzeiro começa a temporada e como o Cruzeiro está hoje, né? Um campeonato mineiro onde o Cruzeiro acabou saindo muito cedo, uma Sul-Americana que tinha grande potencial do Cruzeiro se classificar em primeiro,
do grupo acaba não se classificando, e a maneira no qual o Cruzeiro entra, né, com qual expectativa poderíamos esperar esse Cruzeiro para um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, vindo de outras competições onde não conseguiu se desenvolver bem. E aí é a hora que a gente olha para trás e vê quanto a equipe cresceu, né? E aí é mérito, sim, de quem contrata, no caso, a chegada do Leonardo Jardim, mérito do próprio Leonardo Jardim, que consegue, junto com os atletas, desenvolver o melhor Cruzeiro, e muito mérito também, acho que, de tudo, do torcedor que apoia, do torcedor que está presente, que cobra a hora que tem que cobrar, mas que festeja também na hora que tem que festejar. Então, acho que tudo isso faz a gente olhar para trás de maneira orgulhosa. Tenho certeza que esse também deve ser o sentimento de toda a comissão e também os jogadores do Cruzeiro. O Jardim lá conversando com o vestiário, né? Mais uma vez um vestiário feliz para o Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. Destacar também, por mais que não tenha conseguido, mas teve um momento no primeiro tempo também que ele foi importante. Aliás, a primeira grande oportunidade do jogo, para mim até dele, né? Como luta também o Christian, né? Um jogador que não só nega ir para as disputas, aquelas disputas muitas vezes que fisicamente o adversário está em vantagem. O Christian, ele não se furta de ir para esse tipo de duelo também, é um cara incansável, sempre tentando ajudar o Cruzeiro com bola e sem bola. Então, é realmente um time, né? Temos mais uma vez, acho que não foi uma partida boa do Lucas Silva novamente, mas agora, de repente, né, Amanda, claro que ele é um cara muito importante ao longo da temporada, mas agora um pouquinho, né, sair um pouco dessa sequência, ver um cara do banco mais oxigenado, a gente não sabe ainda qual vai ser a escolha, até para sair um pouco desse foco, né, de realmente não estar conseguindo fazer boas partidas. O Lucas Silva, acho que hoje foi mais um exemplo assim, mas é um cara, ao longo do todo da campanha também, muito importante para a gente, quem sabe, recuperar. Eu fico pensando, Amanda, não de tipo, o cara que está mal e já rendeu de uma maneira importante, tirá-lo para que ele não jogue mais, mas da gente tentar buscar, e quem sabe esse jogo que ele vai ficar de fora possa ser importante para ele voltar melhor, porque eu imagino que ele possa ser, sim, importante nessa reta final, e pensando também em Copa do Brasil. Ah lá, tá chegando agora o Mister Cabeleira, ah lá, fazendo os testes lá na coletiva lá. Mister Cabeleira, nunca ficou triste, lá. Não tem como ficar triste com a vitória do Cruzeiro, o Mister Cabeleira. Mas pode falar, Amanda, a respeito dessa situação do Lucas Silva, por favor. O Lucas Silva não é só a questão técnica que a gente cobra muitas vezes do Lucas, mas principalmente a questão física. E é difícil a gente não atrelar o físico à questão técnica, né? Porque quando fisicamente você deixa a desejar, você está também deixando a desejar automaticamente na questão técnica. É um jogador experiente, é um jogador que tem liderança, tem representatividade, não à toa é o capitão da equipe do Cruzeiro, tem toda a sua história dentro da instituição, mas eu concordo com você quando você fala de um tempo de recuperação um pouco maior. Muitas vezes as competições não te permitem isso. E outra que não só pela ausência na próxima partida, mas pensando também que tem data FIFA vindo por aí. Então, o tempo de recuperação para ele, a questão de desgaste, pode ser recuperado da melhor forma, sem que haja uma rodada para interromper esse processo. E isso vai ser importante não somente ao Lucas Silva, mas para outros atletas. Nós vimos hoje o Kaique saindo exausto do jogo. Um outro atleta também que, muito provavelmente, vai precisar se recuperar da melhor maneira, já pensando até nesse confronto contra o Fluminense. O Lucas, e aí o Lucas Romero, está sempre compensando na ausência do Lucas Silva. Isso é importantíssimo, mas há um desgaste um pouco maior também. E a melhor versão do Lucas Silva é no momento onde ele já demonstrou estar mais descansado. Então, que ele possa aproveitar da melhor maneira, que o Leonardo Jardim também possa encontrar um atleta que vai conseguir desempenhar no melhor nível possível. Não é porque o Eduardo não entra bem hoje que amanhã ele vai entrar da mesma maneira. Futebol é rotatividade, cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história. E esperamos já, nesse próximo confronto contra o Fluminense, o Cruzeiro estar recuperado da melhor maneira com relação a todos esses desgastes que houve nessa partida e na sequência também da competição.